Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Tudo na paz? Bom, hoje o vídeo é um comparativo. É um comparativo, vai, entre a Versys 300 e a Vestron. Mas como assim? Como assim você vai comparar essas motos? Sim, a ideia não é comparar, porque são segmentos literalmente diferentes. Mas a ideia é, você que está pensando fazer um upgrade na sua moto, tem uma Versys 300 e está pensando saltar para uma moto maior, e talvez a Vestron esteja no seu planejamento, pela relação de custo e benefício que ela traz. Eu quero trazer aqui 5 coisas, 5 sensações, 5 coisas que eu senti de diferença entre a Vestron e a Versys 300. Talvez passe de 5, talvez seja menos de 5, mas a ideia é elencar 5 situações aí que eu senti uma grande diferença. Eu tive a Versys 300 por quase 2 anos e tô com a Vestron por 4 meses. Então é opinião de proprietário, opinião de dono. Indo direto ao vídeo, primeira coisa que eu senti uma grande diferença foi o conforto. O conforto da Vestron, ele é muito maior do que o da Versys 300, obviamente. Então, você que tem uma Versys 300 sabe que o conforto dela não é ruim, mas está longe de ser o melhor. Aquele banco, né? Aquele banco, o povo fala bastante daquele banco da Versys 300. Na Vestron, o conjunto dela de banco, posição de pilotagem, postura do guidão, postura, né, como o guidão está na moto, painel, até mesmo a questão aí de não ser uma moto tão robusta assim, eu senti uma grande diferença positiva, um conforto muito grande. Consigo pilotar por mais tempo sem sentir o corpo cansado, vibrando. Muitas vezes eu pilotava a Versys, aí saía dela, sentia um formigamento, ou parecia que estava tudo meio que vibrando, né? E na Vestron você sente isso muito. Não senti ainda, na verdade, e já pilotei aí, não vou dizer por grandes períodos, né? Mas já pilotei mais de 1 hora consecutiva e não sentia a mesma coisa que sentia na Versys 300. Então o primeiro ponto é o conforto. Combinação da moto de conforto, suspensão, banco, painel é sensacional. Primeira coisa que você vai sentir uma grande diferença é isso, tá? Segundo ponto que eu gostei bastante nessa moto, comparado com a Versys 300, e que certamente talvez você vai sentir, é a ciclística. Como assim, Rodrigo? Ciclística? É, a ciclística. Eu achei que eu ia demorar a me adaptar a essa moto, por ser uma moto 650, por ser uma moto com mais potência. São 69 cavalos versus 42, né? Se não me engano, a Versys é 42 e aqui é 69. Então eu tive um certo receio de adaptação nessa moto. E vou falar pra vocês, cara, que ciclística maravilhosa. Eu sinto muito mais seguro nessa moto. Faço curva com a sensação de segurança muito maior. Como eu falei, né, ela não é uma moto encorpada, larga, né? Ela é uma moto relativamente de espessura fina, por assim dizer. Tanto que se você colocar uma Versys 300 do lado de uma Versys 650, inicialmente a diferença de tamanho não parece ser tão grande, né? Você sente muito mais isso no motor do que na carenagem em si.
Mas essa moto eu consigo deitar com ela, assim, eu tenho muito mais segurança de fazer esses tombos aqui que eu não fazia de jeito nenhum na Versys 300. Então ciclística é uma coisa que faz muita diferença entre as duas, tá bom? Terceiro ponto que eu achei muito bom comparado com a Versys 300 é o consumo. Pois é, o consumo dessa moto aqui me surpreendeu. Quando eu peguei ela logo no seu início, eu estranhei, né? Como eu estava habituado com a Versys 300 e eu já estava numa tocada mais forte nela, por assim dizer, para tirar mais do motor, ela já tinha um consumo menor. Mas a média dela sempre foi 23, 24 da minha Versys 300. E vou falar, é a mesma média que essa moto aqui dá, 23, 24. É a mesma média. Claro, uma moto de maior potência, numa moto que me traz uma sensação de segurança maior, numa moto que, se você for comparar preço, talvez seja 10, 12, 13 mil maior aí, o valor maior do que a Versys 300. Numa moto que já tem controle de tração, não tem embreagem deslizante, e de fato faz toda a diferença. Na Versys 300 a embreagem deslizante é maravilhosa, leve, uma folha de papel. Isso aqui eu senti uma diferença, não que me incomodou, mas senti uma diferença do conforto de pilotagem na Versys pela embreagem. Mas fora isso, a questão de economia dessa moto economia assim, né, comparada com a Versys 300 é surpreendente, assim. É o mesmo consumo. Fiz um passeio esse final de semana com um amigo e ele tem a Versys 300, e aí a gente rodou praticamente a mesma quilometragem e o consumo foi idêntico, muito parecido, abastecendo juntos inclusive. Então, consumo comparado com a Versys é uma coisa que você não vai sentir diferença no sentido de combustível, né? De encher o tanque, essas coisas do tipo e tal. Mas pelo fato de ser uma moto maior, mais potente, vai te agradar como me agradou. Certo? Outro ponto interessante nessa moto que eu achei super legal é o painel dela, né? O painel mais completo, maior. Você consegue visualizar os instrumentos com maior facilidade. Você tem a temperatura, né? Você tem a questão da bateria, né? Se está carregando ou não. Você tem ali um painel maior. Então é muito melhor você conduzir essa moto no sentido de você ter que olhar o controle de instrumentos ali. Isso é muito legal. É uma coisa que eu senti uma grande diferença, tá? Mas aí tá mais envolvida conforto, estética, né? Mas eu gostei muito. Um outro ponto que eu achei bastante interessante é a questão do motor dessa moto não esquentar tanto, né? Essa moto aqui, ela nunca passou ali do... Nunca esquentou. Nunca. Nunca. Eu já rodei 2.000 quilômetros com ela e ela nunca aqueceu. Ela nunca passou daqueles 3 pontinhos do painel de aquecimento ali. Nunca. 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 Já a Versys 300 era em todo rolê. Não tinha um rolê que ela não fazia isso. Claro, é um motor girador, enfim, né? Tem todas aquelas questões do motor, né? Das características do motor, que eu não vou trazer aqui para comparar. E também não quer dizer que seja um malefício na Versys 300. Eu tô fazendo um comparativo entre as duas. Então, tô deixando claro isso aí. Você não vai sentir isso na Versys na Vestron 650. Já na Versys 300 você vai sentir esses aquecimentos, ainda mais em regiões urbanas, né? Onde você fica naquele para, vai, ali vai esquentar com certeza, tá? Manutenção. Olha, certamente se gasta um pouco mais numa moto de maior cilindrada. Tem que gastar, né? Essa é a lógica. Olha o trânsito aí, ó.
Olha o trânsitozinho aqui. Estou na BR-101, na altura de Governador Celso Ramos, indo para Tijucas. Tem algo aí na frente. Provavelmente deve ser... Não sei. Não sei. Vamos torcer para que não seja nada grave. Mas enfim. Continuando, né? Manutenção que eu tava falando. Manutenção dessa moto. Assim que eu peguei, por uma questão de segurança, eu fiz a revisão completa dela. Quando eu falo completa, eu falo aquela que desmonta ela toda, verifica as peças, tal, bibibi, bababá. Não troquei o kit correia ainda, tá? Não troquei. Até porque não precisava, uma moto que tá com 19 mil quilômetros, então, quando eu peguei, né? 19 não, 24 mil quilômetros quando eu peguei. Então não precisava. Segundo o meu mecânico, que eu recomendo bastante, é o Kenos Garagem. Cara, muito bom. Todo mundo que eu conheço tem Vestron, ou todo mundo não, né? Muita gente que eu conheço tem Vestron. Faz o reparo com ele ali, a manutenção com ele. E não precisei trocar, e de fato realmente não precisei. Talvez eu precise agora para uma próxima viagem mais longa, mas a princípio eu não troquei. Mas eu fiz aquela revisão completa, total dela. E ainda, inclusive, pedi não, né? Coloquei um protetor de bengala, né? E esse protetor de bengala, ele serviu aí para proteger a bengala da moto. No sentido de não ficar batendo poeira, pedrinha e não estragar. Bom, paramos aqui. Deve estar tendo alguma manutenção na estrada aí. Oh, vai liberar já, oh, que bom. Não, vamos, ó, Clandestino Canoas RS. Já liberou. E a diferença não foi muito grande para Versys 300. Para você ter uma ideia, eu paguei em torno de R$2.000 nessa manutenção completa. Vou pôr as fotos aí para vocês verem. E na Versys, quando eu fiz, eu paguei 1.800 e pouco. E foi praticamente muito parecida. Na Versys eu paguei até mais caro um pouquinho, porque eu aproveitei para trocar o kit correia dentada, né? Então passou um pouco. Mas vamos tirar aí que ele me cobrou R$100 de mão de obra para colocar o kit correia dentada. Paguei R$1.700 versus 2.100 e pouquinho da Vestron. R$400 de diferença. E ambas foram revisões completas, de desmontagem completa da moto e tudo mais. E eu acho que tá no preço. Dentro do que as motos são, tá no preço. A galera viajando lá, eita delícia. Dentro do que se espera, é isso. Tá dentro do valor aí que eu esperava pagar. Então, quando a gente fala de manutenção, são manutenções parecidas, não são gritantes. Pelo menos nessa situação. Vamos ver a próxima. Claro que na correia dentada eu vou pagar um pouco mais. Claro que no pneu eu vou pagar um pouco mais. Obviamente, que é um pneu maior e tal. Isso vai acontecer, óbvio. Mas eu acho que tá dentro da realidade de uma moto de média cilindrada. Então, penso eu que eu vou ter um incremento aí de 30% no custo de manutenção dessa moto. Que se você comparar da Versys para 650, não é alto, né? Não é tão alto assim. Claro que poderia ser menos, né? Mas não tão alto assim. Quando você compara as motos, não é tão alto mesmo. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu senti diferença, né? Eu já falei bastante aqui, né? Pro vídeo não ficar longo. Conforto, sensação de segurança na pilotagem. Motor não dá pra falar, né? Seria até injusto eu comparar, né? 69 cavalos, 42. Enfim, não faz sentido esse tipo de comparação. É uma moto que ela vai ter mais entrega mesmo. Então nem vou abordar esse assunto, né? Então é isso, galera.
Se tem alguma dúvida, se quiser fazer algum questionamento, se eu falei alguma coisa aqui que talvez não faz sentido, vamos debater de forma positiva, obviamente. Eu não sou nenhum expert em motos. Tô trazendo esse conteúdo aqui porque eu sou bastante questionado lá no meu perfil do Instagram. Pode seguir lá, inclusive, @motojornada. E muita gente me questiona, me pergunta: e aí, tá sentindo diferença? E aí, valeu a pena, não valeu? Então tô fazendo um vídeo aqui mais pra fazer esse comparativo pra esse público, tá? Eu recomendo a moto, as duas. Recomendo as duas. Vou fazer um próximo vídeo aí da Versys 300, pela experiência que eu tive nela, óbvio. Recomendo as duas demais. As duas motos são excelentes. E para você que está querendo fazer um upgrade de uma Versys 300 para uma V-Strom 650, porque quer a Suzuki, gosta do modelo, se identifica com a moto, quer uma moto talvez com menos tecnologia para transmitir um pouco mais de segurança, na questão de menos peças talvez para falhar e tal, cara, recomendo demais. Até aqui só alegria. Tô programando uma viagem aí de pelo menos 5.000 quilômetros. Aí eu vou ter muito mais conhecimento para falar. Mas até aqui 3.000 quilômetros, moto com 26.000, nota 10, né? Tive uma situação de reparo nessa moto que a garantia cobriu. Vou trazer num próximo vídeo para vocês aí. Mas não foi nada grave e fui bem amparado aí dentro da garantia, tá bom? No mais é isso. Um abraço para vocês. Bons ventos. Viva a jornada, de preferência com a sua motocicleta. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.